no encerramento aí da nossa aula por vídeo, tem o artigo 9º, que é o da eficácia da sentença estrangeira. Bom, suponhamos que alguém foi condenado no estrangeiro e está no Brasil, e o Brasil não, por algum motivo, não o processou aqui, não vai colocá-lo na cadeia, etc. Então, mas tem uma sentença contra ele em outro país. O Brasil pode homologar essa sentença, quer dizer, ele pode dizer, pode cumprir, certo? Quem vai decidir isso é lá o STJ, né? O tribunal que fica imediatamente abaixo na hierarquia do STF. Lá no STJ, vão ver se está tudo direitinho e aí vão mandar o juiz daqui cumprir. Se for para reparar os danos e restituições e outros efeitos cíveis causados pelo crime, por exemplo, o sujeito está no Brasil, os bens dele estão no Brasil, ele foi condenado lá, mas os bens estão aqui, os bens para indenizar a vítima que está lá. Se tiver tudo direitinho, o Brasil pode pegar aquela sentença estrangeira e dizer que ela pode ser cumprida aqui, e o juiz brasileiro, né, aí pega aqueles bens e pode remeter para o juiz do outro país numa colaboração, né? Também para sujeitar alguém à medida de segurança. Medida de segurança é aquilo que se aplica quando o sujeito ele não tem capacidade aí por doença mental, por exemplo, de responder pelos seus atos. Então, suponhamos que uma pessoa doente mental cometeu um crime lá nos Estados Unidos e o Brasil não vai extraditá-la, por causa que não vai extraditar num caso aí de pessoa inimputável, de doente mental, mas se eventualmente o Brasil pode aceitá-lo, internar, de acordo com a sentença de outro país e de acordo com a nossa lei sobre a internação compulsória, né? A internação aí contra a vontade da pessoa, eventualmente o Brasil pode executar essa medida de segurança, ok? E finalmente temos aqui um artigo que até não tem assim tanta... Ele é um artigo facinho, né? Mas que é a de contagem de prazo no Código Penal, o artigo 10. Bom, em princípio todo mundo sabe contar quanto é daqui a 10 dias, etc. Mas o direito tem tanta forma de contar prazo que a gente é obrigado a dizer, né? Aqui no artigo 10 diz: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias e os meses pelo calendário comum. Isso quer dizer, quando se tratar de direito penal material, direito penal material é para crime, para pena, a gente conta o dia do início e não conta o dia do fim. Então vejam, e conta pelo calendário normal. Se eu sou condenado, tá? Hoje é dia 8, é isso, né? Se eu sou condenado a 10 dias de prisão, e hoje, agora, né, às 8 horas da noite, o oficial de justiça vem e me prende, condenado a 10 dias. Então, o primeiro dia já conta no prazo. Então, esse tempinho que eu fiquei hoje até a meia-noite já é o primeiro dia. Certo? Então, em compensação, não conta o do final, senão iria dar, se eu conto, né, se eu contar o do início e do final, vai dar mais de 10 dias. Então, é mais ou menos assim, ó, se hoje, dia 8, eu sou preso, não interessa o horário, para cumprir 1 ano de prisão.
Quando que eu tenho que sair? Como computou o dia inicial, 8 de abril, não conta o final, que seria 8 de abril do ano que vem. Então vai ser 7 de abril, à meia-noite. Né? Na teoria, pelo menos é assim. Então vai ser sempre, se for ano, se for mês, vai ser sempre um dia, no dia imediatamente anterior, tá? Porque eu conto do início e não conto do final. Ok? Então, isso é a chamada de prazo penal, certo? Eu conto o dia do início e não conto o dia do final e conto pelo calendário comum. Significa, e se o ano for bissexto, professor? E se é o mês dia 31? Não interessa. Não interessa. Se foi dia 8, vai ser dia 7. Ah, se não, porque é bissexto, não tem esse dia. Vai ser o dia anterior. Certo? Por que isso? Porque esses são os prazos que a gente diz do direito material, da prisão, de quando foi cometido o crime não começa a ocorrer no dia da ação. É isso aí. Porque nós temos os prazos penais processuais, que a gente chama processual. Processual é esses prazos que para a gente cumprir, a gente tem que ir lá no fórum. Então, o fórum, em geral, tem que estar aberto. Então, se eu recebo uma intimação hoje, penal, de 5 dias, tá? Para eu fazer algum ato em 5 dias, uma intimação para eu fazer um ato no cartório, aí não é direito material, aí não é o artigo 10. Aí é coisa que eu tenho que fazer no fórum. Só o fórum já está fechado. Então seria uma sacanagem já começar hoje. Porque começou hoje e eu já perdi o dia de hoje. Então quando é prazo processual, não se conta o dia do início e aí se conta o dia do final. Então vamos supor que tivesse tudo aberto. Eu recebo hoje uma intimação para fazer um ato processual, por exemplo, para dar uma resposta para o juiz de um processo, em 5 dias. Então eu recebi hoje à tarde. Não conta hoje. Conta amanhã, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Não é isso? Então tem até segunda. E se tivesse caído no domingo, aí no próximo dia útil, porque eu dependo do fórum. Mas isso vocês vão aprender melhor em direito processual. Aí o 11 só diz frações não computáveis da pena, que nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, a restritiva de direito é essa, como nós estamos mais ou menos agora, só que não é uma pena, né? Em prisão domiciliar, não poder usar a carteira de motorista, essas coisas, desprezam-se as frações de dia. Aquilo que eu falei para vocês. Então, se eu sou preso agora para cumprir 1 ano de pena, essa fração já considera como se fosse um dia inteiro. Esse pedacinho aqui das 7 horas até a meia-noite. Tá? E também nas de multa, as frações aqui ainda tá de cruzeiro, né? Então a multa teria que ser dada, a multa penal, não é a multa de trânsito, né? É a multa que se ganha no final do processo criminal, teria que ser valor exato. Senão se tira os centavos, que não se usa na prática. E finalmente o 12, para a gente terminar, para depois ir para o coração. Semana que vem nós vamos começar a ir para o coração do direito penal, que é a partir do artigo 13, que é a teoria do crime propriamente dita. Aqui fala sobre legislação especial. Bom, se vocês olharem o Código Penal de vocês, tem várias legislações importantes que trazem crimes que não estão aí. Os crimes contra a ordem tributária, os crimes de droga, que são praticamente os crimes mais... na verdade, a lei mais utilizada penalmente, né? Quase 1/3 de quem está preso pela lei de drogas. A lei dos crimes ambientais, a lei dos crimes contra o consumidor, tudo isso não está no Código Penal. Tudo isso é chamada legislação especial, legislação esparsa, que está esparsa em outro lugar,
No Código Penal, em geral, ficam aqueles crimes mais tradicionais, com alguma ou outra mudança mais moderninha, sobre, por exemplo, invasão de dispositivo informático, mas a maior parte são aqueles crimes né, que estão desde o Velho Oeste, né? Roubar, matar, estuprar, papá e tal. Então, nós temos as leis penais do Código e nós temos as leis penais especiais, que vocês vão estudar algumas, as mais importantes, na quarta fase. Tá? Por exemplo, a lei de armas, né? Lá do Estatuto do Desarmamento, a lei de tortura, a lei de abuso de autoridade, a lei do racismo, a lei Maria da Penha, a lei, sei lá, a lei de drogas, a lei de crimes ambientais, todas essas leis aí, que são leis bastante importantes, bastante utilizadas, às vezes até mais utilizadas do que várias leis do Código Penal, né? No Código Penal, depois vocês dão uma folhada lá, vocês vão ver que tem alguns crimes que a gente nem imaginava que aquele é crime, como tirar aquele marco, não tem uns terrenos, como era antigamente, o terreno tinha um marquinho aqui para fazer a divisa com outro terreno, né? Então, se você tirasse aquele marco, já era crime, né? Então, tem alguns crimezinhos assim que a gente até se esquece que são crimes. Também vamos estudar lá os crimes do Código de Trânsito, mas isso é mais tarde. Agora, o que o artigo 12 está dizendo é que essas regras gerais que nós vamos ver no Código Penal, e já vimos um pouco, que vai ali do artigo 1º até o artigo 120. Nós, dessa fase, só vamos ver, graças a Deus, até o 31. Na fase que vem, que nós vamos ver até o 120. Aqui tem as regras gerais de contagem do prazo, o que é crime, o que não é, quando que é uma legítima defesa, quando que não é. Essas regras, o artigo 12 está dizendo que se aplica não só aos crimes que estão no Código, mas também àqueles crimes que estão nas leis que não estão no Código. Para a lei de drogas, para a lei dos crimes hediondos, para a lei dos crimes contra o consumidor, das leis contra a ordem tributária, das leis dos crimes ambientais, a não ser, que é o que diz aqui o 12, a não ser que essas próprias leis digam, isso não se aplica aqui. Correto? A não se as outras leis não disserem, não se aplica essa regra, aí não se aplica. Se não disser nada, se aplica. Quer ver um caso? Na Lei Maria da Penha, nós temos aí como regras para alguns crimes que uma das penas poderia ser a pena que se consagrou, por exemplo, em lesões leves, aquela lesão que não machuca tanto o indivíduo, né? Que muitas vezes era o sujeito era condenado a pagar uma cesta básica. Mas no contexto da violência doméstica tinha o seguinte problema. O marido batia na esposa, aí ele era condenado por ter batido nela a dar a cesta básica, e aí às vezes faltava comida em casa para a mulher, que era a vítima, porque ele dizia, não, agora não vou te dar comida porque eu vou ter que dar para o asilo tal. Então, essa pena, algumas dessas penas, a Lei Maria da Penha proibiu. Então, ali ela disse, essa pena eu não aceito. Não vai ter pena de cesta básica. Certo? Agora, se não tivesse falado nada, aí se aplicava também essa pena. Ok? Então, tem algumas situações em que não se aplica essas regras gerais do Código Penal. Mas isso é muito raro. Via de regra, se aplica tudo o que nós vamos ver do artigo 1º ao 120. E quando não se aplicar, o professor falará para vocês. Ok? Então, muito obrigado. Se cuidem, né? Esse semestre está sendo difícil para todo mundo, porque assim como para vocês é mais estranho, sobretudo para quem começou agora, né? Claro que a gente gosta mais, eu também gosto mais de dar aula,
presencial, até porque eu gasto mais tempo preparando essas aulas aqui do que se fosse falar. Gosto do contato com os meus alunos, minhas alunas, mas nesse momento é o que é possível fazer, né? Então nós temos marcado aí o nosso encontro, se eu não me engano é para amanhã, né? Vou confirmar chamando pelo WhatsApp, e aí a gente pode tirar algumas dúvidas ali ao vivo com vocês, tá bom? Se cuidem, gente, e em breve, acredito, estaremos todos juntos, juntas novamente, né? Como deve ser, tá bom? Beijo no coração aí de todos e todas.